bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre função exponencial. Eu quero primeiro te explicar o conceito, como ela funciona, e depois nós vamos trabalhar no esboço do gráfico. E após esse esboço do gráfico é que nós vamos poder te explicar com mais segurança as propriedades. Então, vamos lá tentar entender inicialmente. Uma função exponencial, ela é uma função de R em R. Professor, o que é isso? Simplesmente ela pertence ao conjunto dos racionais. Por isso, ela é dada por f de x igual a elevado a x. Você sabe muito bem que a exponencial, o x, a variável, fica no expoente. Por isso, função exponencial ou equação exponencial. Para todo a maior do que zero e a diferente de 1. Ou seja, o a não pode ser zero e o a não pode ser 1. É denominado função exponencial de base a. Eu trouxe um exemplo e com esse exemplo nós vamos fazer primeiro o cálculo de função exponencial e logo em seguida eu vou te explicar por que o a não pode ser zero e por que o a não pode ser 1 para que não fique nenhuma dúvida. Combinado? Então inicialmente vamos fazer alguns f de x igual a 2 elevado a x. Pode ser? Vamos então prosseguir. Primeiramente eu quero te explicar como é que você vai fazer no início. Perceba que f de x é igual a 2 elevado a x. Quando um professor te pede f de x, tipo ele te pede f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. Gente, isso aqui são os possíveis valores para x. Então você simplesmente faz o seguinte, ora, f de menos 2, ou seja, é 2 elevado, quem é o x? Ora, o x é menos 2. É só isso. No lugar do x, você coloca o valor do f que ele representa. Ah, esse x aqui vale menos 1, então é f de menos 1 igual 2 elevado a menos 1. Se o professor te pede f de 0, é igual a 2 elevado a 0. Porque está aqui, ó, x vale 0. Então, no lugar do x, eu coloco o valor 0. Se ele te pede o f de 1, ele está pedindo 2 elevado a 1. Certo? Ó, x vale 1. Onde tem x, coloca 1. E assim sucessivamente. Ah, eu quero f de 2. Tudo bem? Então, ele está pedindo que você coloque que é 2 elevado a 2. Isso é a escrita dessas funções nessa função com esses valores para x. Professor, mas aqui foi fácil, você só substituiu. Primeiro eu te expliquei como é que ocorre a substituição quando a função exponencial está na base a. No caso aqui o a é o 2, ó, porque você tem a elevado a x, então você tem 2 elevado a x. Logo o a vale 2 e o x é os x que estão sendo estipulados, que nós chamamos f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. Agora nós vamos calcular um por um e só depois é que vamos esboçar no gráfico, beleza? Muito bem. Vamos calcular f de x igual a 2 elevado a x, do jeitinho que nós já tínhamos feito. Vamos iniciar então pelo nosso f de menos 2. Gente, nada complicado, ó. É 2 elevado a menos 2. Em outras aulas eu expliquei isso aqui de forma mais tranquila. Deixa eu te dar uma dica. Isso aqui é uma dica para quem está assistindo nossa aula. Gente, quando você vê uma potência, independente da base dela, se for positivo ou negativo, porém o seu expoente é negativo, você percebe muito bem aqui o sinal de menos. O que é que você faz aqui? Primeira coisa que eu lhe digo, faça o avesso, faça o contrário. Como assim, professor? Faça o contrário. Simples. Você vai fazer o seguinte, você vai lembrar que embaixo desse número existe um denominador. Esse denominador é o número. Como você tem 1, você faz o inverso. Esse que está como numerador vem para baixo e esse que está como denominador vai para cima. Sério, aquela confusão toda que fazia na sala de aula, ela só é isso. Esse 2 elevado a menos 2 vem para baixo, porém, cuidado
Como fez o inverso, esse 2 que é negativo, ele vai lá para baixo, assim como no expoente, só que ele vai positivo. E esse 1 vem para cima. Pronto, gente. A resposta de 2 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, ou, se você quiser resolver, 2 elevado a 2, 4. É essa a resposta. Simples, como você acabou de ver, ó. Então, f de menos 2 é igual a 1 sobre 4. Pronto. Quando o seu x for menos 2, o seu y será 1/4, que é o seu f de x. Nós podemos até colocar aqui logo, ó. Lembre-se, gente, f de x e y é a mesma coisa. Você sabe isso desde a função afim. Então, quando o seu x for menos 2, o seu y será 1/4. Viu aí que legal? Vamos fazer agora a mesma coisa. F de menos 1 igual a 2 elevado a menos 1. Ó, você já está craque, né? F de menos 1 é igual, isso aqui vem para baixo e o 1 vai para cima. E o expoentezinho negativo fica positivo. Gente, quanto é 2 elevado a 1, hein? Ora, professor, é 2. Pronto, F de menos 1 é 1/2. E você acabou de terminar outro F. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Vamos logo organizar aqui, ó, sem problema. Quando o meu x foi menos 1, quanto foi o meu y, hein? 1/2. Muito bem. Você vem aqui e coloca. Foi 1/2. Vamos para o próximo cálculo agora. Você vai fazer agora o f de 0, que é 2 elevado a 0. Gente, qualquer número elevado a 0 dá 1. Pronto. Esse foi bem mais fácil, né? Perceba que foi tranquilo. Vamos logo esboçar lá na nossa tabelinha, escrever, né? Quando x foi 0, o y foi 1. E vamos continuar. Agora vamos fazer o f de 1 positivo. Ora, 2 elevado a 1, f de 1 é 2. Pronto. Viu como era simples? Vamos logo fazer aqui também com o nosso f de 2, já que está simples de fazer. F de 2 é igual a 2 elevado a 2. Gente, 2 elevado a 2 é 4. F de 2 é 4. E vamos agora colocar naquela nossa tabela, certo? Quando o x foi 1, ora, ó, o y foi 2. E quando o x foi 2, o y foi 4. Prontinho. Ó, fiz aí f de menos 2, de menos 1, de 0, de 1 e de 2. Foi tranquilo. Você ainda recebeu, ó, essa dica show de bola. E nós temos aqui agora a nossa tabela bem feitinha. Valores para x, valores para y. Agora vamos esboçar. Muito bem. Eu fiz aqui o gráfico. Você percebe que eu fiz o eixo de x, fiz o eixo de y. É importante que fiquem esses espaços mesmo grandes entre número e 8 por conta das frações que aparecem. E você lembra da nossa tabela, não é isso? Ó? Quando x foi menos 2, y era 1/4. Perceba que quando é em pares ordenados, primeiro você coloca o valor do x e depois o valor do y. Ou seja, perceba bem que aqui eu coloquei primeiro o menos 2, que era o f de menos 2, que deu 1/4. E você vem aqui no eixo de x, ó, tá aqui o menos 2, e você liga ele com o eixo de y no número 1/4. E esse aqui é 1/4. Perceba que eu dividi aqui em pedacinhos, ó. Do 0 até o 1 você tem 1, 2, 3, 4. Então você tem aqui o 0,25, 0,50, que é o mesmo 1/2, e o 0,75, certo? São esses três valores que tem aqui entre o 0 e o 1. Como o nosso é 1/4, eu trouxe, ó, do 1/4 até ligar-se com o menos 2, ó, menos 2 e 1/4. A outra coordenada, ó, lembre-se, primeiro x, depois o y.
Primeiro x, depois o y. X é menos 1, y é 1 meio. Perceba que está bem direitinho, ó, entre o 0, que é o centro, e o 1, ó, você conta que tem 4 espaços e eu coloquei bem no meio. Menos 1 e 1 meio. Aqui de novo, ó, valor de x e y. O 0 é o centro, então você não ia marcar aqui no x, você ia marcar no eixo de y, que é 0 e 1. Você veja que eu fiz a bolinha aqui no 1, certo? De novo, primeiro x, depois o y, ó, 1 e 2, ó, tá vendo? Ó, 1 em x, 2 em y. E primeiro x, depois o y. Primeiro no x foi o valor 2, ó, e nós fizemos o cálculo e achamos no y o valor 4. Eu fiz todas as ligações, ó, x e y, x e y, x e y, x e y, x e y. Lembrando que esses valores interligados têm que ser com tracinhos mesmo, do jeitinho que está aqui. E agora nós vamos ligar todos os pontos. Professor, mas não dá para fazer uma reta, é porque a exponencial não é uma reta. Entendeu? Essa é a característica da exponencial. Deixa eu te mostrar aqui. Olha que legal. A exponencial, ela é um gráfico desta forma, certo? Ela pode vir nesse sentido, ou pode vir nesse sentido também, certo? Que no caso aqui a exponencial ela é crescente, e quando ela vem descendo nesse sentido, ela é decrescente, certo? E nós vamos agora ver algumas propriedades importantes, como por que o A não pode ser 0, por que o A não pode ser 1, e como é que eu vou saber que ela é crescente e quando eu vou saber que ela é decrescente. Lembrando que ela sempre vai estar nessa parte de cima, ou para este sentido, ou para este sentido. Tranquilo? Então, vamos então agora ver por que o A não pode ser 0 e o A não pode ser 1. E veja que ela ficou linda, ó. É assim que fica uma função exponencial esboçada no gráfico. Vamos saber por que o A não pode ser 1. Lembre-se que o A é a base. O que nós fizemos agora há pouco era f de x igual 2 elevado a x. Ó, o A, que está elevado a x nesse caso, é 2, então ele é diferente de 1. Mas por que ele não pode ser 1? Vamos fazer o teste. Vamos fazer f de x igual 1 elevado a x. Gente, por que ele não pode ser? Simples. Toda vida que você fizer uma situação dessa, olha o que é que vai acontecer. Preste bastante atenção. Se você colocar aqui, vou fazer o f de 2. Tudo bem. 1 elevado a 2 é 1. Eu vou fazer o f de 3. 1 elevado a 3 é 1. Vou fazer o f de 1. Seria 1 elevado a 1, que é 1. Perceba aí que qualquer f que você coloque vai dar 1. Certo? Então, quando isso acontece, você vai analisar a seguinte situação. Quando for esboçar o gráfico, como é que isso vai ficar? Olha aí que legal. Ó. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Quando x é 1, y é 1. x, 1, y, 1. Quando x for 2, y é 1. Quando x for 3, y é 1. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Por mais que quando você diminua aqui, por exemplo, f de 0 seria 1 elevado a 0. Ainda daria 1. Quando x fosse 0, y seria 1. Aqui é o valor 1, certo? Professor, faça aí o f de menos 1, vai dar diferente. Tudo bem. Vou fazer o f de menos 1. 1 elevado a menos 1. Gente, vai ficar 1 sobre 1 elevado a 1, que vai dar 1. Então, quando for menos 1, também será 1. Faço de menos 2. Tudo bem. 1 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 1 elevado a 2, que também dá 1. Quando for menos 2, também vai dar 1. Ó, vai ficar assim, ó. Isso não é uma função exponencial. Lembre-se do gráfico da função exponencial. Ó,
E olha como esse aqui ficou nada a ver com exponencial. Por isso que o A não pode ser 1. Gente, professor, e por que o A não pode ser menor que 0? Vou lhe falar agora. Porque aqui diz que ele tem que ser maior do que 0. Logo, ele não pode ser 0 e também não pode ser um número negativo. Muito bem. Vamos entender agora o A maior do que 0. Quando um símbolo desse aparece, está dizendo que o A não pode ser 0, porque tem que ser maior do que 0 e nem pode ser negativo. Vamos colocar aqui os dois exemplos. Ora, vamos fazer aqui um f de x igual 0 elevado a x. Gente, vamos fazer aqui o f de menos 2. Ora, fica 0 elevado a menos 2. 0 elevado a menos 2, certo? Ah, aplica lá aquela propriedade, professor. Tudo bem. É meio louco, mas não vai dar certo sempre, né? Ficaria 1 sobre 0 elevado a 2. Aí ficaria 1 sobre 0. Lembra que em fração o 0 não pode ficar embaixo? Isso não existe. Vamos fazer logo com um positivo. Ora, 0 elevado a 2, gente, é 0. Então, quando ele aqui for 2, o y, 0. Quando ele for 3, o y, 0. Ou seja, sabe onde vai ficar a reta? Em cima do eixo de x. Vou já lhe demonstrar aqui. Vamos lá, trouxe só para lhe provar. F de menos 2. Quando x é menos 2, y nem existiu. Certo? Quando o f de 2, quando x for 2, o y deu 0. Está aqui o ponto 2, ó. Vou até colocar aqui para você ver. Então, se o y é 0, fica marcado aqui. X é 3, o y é 0, fica marcado aqui. X é 4, y é 0, fica marcado aqui. Olha onde vai ficar a reta. Em cima do eixo de x. E uma das primeiras coisas de exponencial, aprenda hoje. Isto nunca vai encostar em x. Nunca. Então, isso aqui não representa um exponencial. E para finalizar, por que o A não pode ser negativo, professor? Menor do que 0? Vamos fazer. F de x igual menos 2 elevado, sabe a quanto? Vamos levar isso aqui a 1. Tudo bem. Deu quanto, hein? Menos 2 elevado a 1 deu menos 2. Olha aí, professor, deu certo. É, deu certo. Faça agora menos 2 elevado a 1 meio, porque aqui é expoente. Pode. Eu quero de 1 meio, 0,5. Então, vou fazer aqui, ó, o f de 1 meio, que seria menos 2 elevado a 1 meio. Como é que isso aqui fica, hein? Menos 2 elevado a 1 meio. Lembra de uma propriedade que você pode inverter? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ah, então eu posso resolver isso da seguinte forma. Raiz quadrada de menos 2 elevado a 1. Então, meu f de 1 meio acabou sendo a raiz quadrada de menos 2. Opa! A raiz quadrada de menos 2 pertence aos complexos. Certo? E aqui diz que a função é de R em R. Por isso, o A tem que ser sempre maior que 0. E eu já provei porque que não pode ser 1. Professor, e como saber aqui a questão do gráfico? Simples, gente. Bem interessante. Você vai analisar só a seguinte coisa. Aqui nesse f de x, você percebeu que o A vale 2. Certo? Então, quando o A vale 2, quando ele é maior que 1, certo? Maior que 1, ela é crescente. E quando é que ela é decrescente? Simplesmente quando você encontrar essa situação. Esse valor 1 meio, ele vale 0,5. Ah, então quer dizer que o A, num caso, ele é maior que 0 e menor que 1. Isso! Quando isso acontece, ela vem desse sentido, ó, ela vem decrescente, certo?
Espero ter te ajudado nessa primeira aula de função exponencial. A nossa segunda aula, ela vai ser mais de propriedades. Agora sim, você vai entender as propriedades porque você viu na prática, tá bom? Até a próxima aula.